da Sala da Memória começou com a ideia da esposa do diretor do foro, a esposa do Dr. Rubens Raimundo Haddad Viana, a Ieda Farias Haddad Viana, que era artista plástica e restauradora. Ela demonstrou interesse em implantar a Sala da Memória, apresentou o projeto para o Dr. Vladimir. O Dr. Vladimir achou a ideia ótima, deu maior apoio e lá fomos nós para a pesquisa, né? Eu e o Fabiano Dallabona, que era artista plástico. A gente partiu da galeria dos juízes da primeira fase da Justiça Federal. A partir das fotos da galeria dos juízes da primeira fase da Justiça Federal. Nós anotamos o nome dos juízes, fomos para a lista telefônica, identificar os descendentes, entrar em contato com os descendentes e tivemos um retorno muito bom. Os descendentes acharam assim maravilhoso homenagear, né, os seus pais, seus avós, e conseguimos objetos, conseguimos fotografias, conseguimos mobiliário, né, da época da primeira fase. Depois nós partimos para a pesquisa nos microfilmes dos diários, dos jornais da época, né, de 1894. É uma pesquisa assim bem trabalhosa, porque a máquina de microfilme, os filmes passam assim, né? É um negativo, então é bem cansativo. Mas foi muito interessante porque a gente conseguiu descobrir os prédios onde funcionava a Justiça Federal, as notícias sobre a Justiça Federal na época, que as audiências eram realizadas ao meio-dia em ponto na casa do magistrado. Então, a partir daí, íamos entrando em contato com os descendentes para que eles nos trouxessem, né, informações sobre os juízes da primeira fase. A Sala da Memória foi instalada no 3º andar lá do edifício Bagé, em frente à biblioteca. A maior parte dos servidores, né, os homens de terno e gravata e as mulheres de saia, era assim uma sugestão da direção do foro, né? E daí os colaboradores, né, e os familiares dos juízes da primeira fase. Então vieram muitos familiares e era bonito de ver o orgulho deles apresentando o acervo do avô, do bisavô, que agora estava exposto na Sala da Memória. Foi uma cerimônia muito bonita, prestigiada. Foi o marco do início da Sala da Memória. E não tinha servidor para atender a Sala da Memória. E a Sala da Memória foi feita com projeto arquitetônico, com reserva técnica, super bonita a sala. Não tinha servidor para atender. Daí eu me dividia entre a biblioteca e a Sala da Memória. Corria para lá e voltava, corria e voltava. E funcionou lá até a época em que nos mudamos aqui para a sede Cabral, né? Daí aqui, quando nós nos mudamos em 2002, não havia espaço para a Sala da Memória. Então, o acervo da Sala da Memória ficou desmontado numa sala no 5º andar, durante algum tempo. Depois, nós conseguimos uma sala que desse acesso ao corredor para maior visibilidade e colocamos o que a gente conseguia colocar. E teve um quadro que tem os servidores pioneiros da 2ª fase da Justiça Federal, que não tinha como pendurar porque as paredes da sala eram divisórias, então não comportava um quadro, né? E teve uma servidora que chegou a visitar a Sala da Memória, viu o quadro no chão, mas ficou indignada. Como que vocês não dão importância, deixam no chão o quadro dos servidores, nós que contribuímos tanto pela Justiça Federal? E a partir dali, acho que a direção do foro resolveu alocar a Sala
da memória num lugar mais adequado. O projeto começou na gestão do Dr. Marcelo Malucelli. Ele sempre foi um grande admirador do Dr. Milton e sempre valorizou bastante o nosso acervo histórico. Depois, o Dr. Danilo implantou o projeto, né? E daí nós viemos com o acervo aqui para esse espaço aqui no hall de entrada. Era um corredor comprido e a sala da memória lá atrás, né? E depois nós tivemos uma ampliação do espaço e a sala da memória está linda, maravilhosa, muito bem organizada e a Dulce está fazendo um trabalho maravilhoso. A nominação da Sala da Memória, homenageando o nosso colega Fábio Luiz dos Santos, que foi um servidor que deixou muitas lembranças em quem conviveu com ele, de bom humor, conhecia a história da Justiça Federal como ninguém e das pessoas, da história das pessoas. Eu achei que foi uma justa homenagem. Tivemos a visita do ex-governador Roberto Requião, tivemos várias visitas ilustres. E o que a gente notava é que a direção do foro tinha o maior orgulho de apresentar, levar as visitas lá para a Sala da Memória e apresentar o acervo, né? Então, isso era muito bom. Na gestão do Dr. Friedman, a Joacita entrou em contato com o filho do Dr. Milton e trouxe o Fusca para a Sala da Memória. A gente não acreditava que o Fusca fosse passar naquela porta ali, né? Eu acompanhei a subida do Fusca, eles colocaram tábuas e o Fusca subiu, mas eu acho que, assim, 1 centímetro de cada lado para o Fusca conseguir entrar, pois o Fusca veio aqui para dentro da Sala da Memória, ficou em exposição, chamou muito a atenção do público que passava aqui pelos corredores. O pessoal vinha olhar o Fusca, saber da história, e daí a gente contava a história que o Fusca foi um presente. O Dr. Milton era prefeito em Campo Mourão e quando ele foi nomeado juiz federal, em agradecimento à gestão dele, que foi exemplar, a população fizeram uma vaquinha e deram um Fusca de presente para ele. Só que eles esqueceram de abastecer o tanque do Fusca. Daí, quando para sair da cidade, então o Dr. Milton entrou no carro, a esposa dele, acho que os filhos, né? E daí foi dar partida, o Fusca não funcionava porque não tinha gasolina. Daí as pessoas foram empurrando o Fusca até a saída da cidade. Daí provavelmente alguém foi buscar gasolina, né? E ele tinha esse Fusca, ele nunca se desfez do Fusca. Ele, inclusive, quando ele vinha aqui na Justiça Federal, ele vinha de Fusca. Uma das partes assim mais difíceis da minha vida profissional foi ir até a residência do Dr. Milton Liz Pereira, a convite do filho dele, Dr. Marcos, para buscar o acervo dele. Eu já tinha ido à residência dele por ocasião da entrevista dele pela jornalista do STJ. E eu conhecia o Dr. Milton, conhecia a Dona Mary, né? E quando eu cheguei no escritório dele, parecia que eu estava invadindo o território dele e mexendo nos livros dele também. Eu me senti mal, porque o Dr. Milton era muito formal, né? E assim, reservado, muito formal, muito educado, e foi bem difícil fazer a seleção do que poderia, né, trazer. Ele tinha uma biblioteca maravilhosa, tanto na área do direito quanto na área de literatura. Ele tinha um acervo muito bom, só que não dava para simplesmente encaixotar tudo e trazer tudo para cá, porque esse acervo dependia de uma higienização, né, uma desinsetização, e esse é um processo muito caro. Então eu fiz assim a seleção do que eu achei mais importante.
mas foi uma prova de fogo, porque entrar no gabinete de uma pessoa e mexer nas coisas dela mesmo após a morte é complicado.